Tem que falar, né? Desculpa. Depois Sim, dessa. se puder no final da reunião, Tá bom. tá bom? Valeu. É, o texto da semana passada foi sobre a aquisição da passiva verbal, o papel do tipo do verbo, apresentado pela Ana. É, aí, Ana, você vai, se tiver alguma coisa aqui que precisa ser melhor elaborada, você avisa, tá? Compreensão da estrutura passiva verbal por crianças de 3 a 8 anos de português europeu, em especial a simetria do verbo. O estudo analisa dois tipos de hipóteses, na verdade, não. Teoria de Não, que é a requerimento. simetria do argumento. É, A simetria do argumento. O teoria de verbo é requerimento. assimétrico, é o argumento O que é. argumento, tá. Teoria de requerimento de fase universal e a hipótese do congelamento universal. E as performances das crianças com diferentes tipos de predicados. Que aí, pelo que eu entendi, é porque quando você tem verbos que o predicado tem no português tem um estado resultado, as crianças têm um desempenho melhor, não é isso? Ana? Oi, desculpa, me deu uma travadinha aqui. É mais ou menos isso. É porque no português a gente tem três tipos de verbos auxiliares que a gente pode usar na passiva, que são a gente pode fazer passiva adjetival ou passiva verbal, que são essas resultativas. Geralmente as crianças têm mais facilidade com a adjetival, ela é mais fácil. Só que dentro da passiva verbal tem alguns outros tipos. Ela é meio complicada também quando ela tem o pelo, não sei o quê. Por exemplo, o cachorro foi mordido pelo gato. Oi? Quando ela traz o agente, Quando tem um agente, geralmente fica mais difícil da criança compreender, porque tem justamente entra na questão da teoria do requerimento de fase. Ela dificulta o entendimento, tem a quebra na árvore sintática e ela não consegue entender. Então, os tipos de predicado, que é a passiva verbal sem o agente da passiva, ela é mais fácil da criança entender também. Mais ou menos isso. Isso, que aí é o que eles falam sobre os biphrases, né? Que aí as passivas mais longas as crianças teriam performance pior. Isso. O, é, eu já faço aqui o meu minha culpa porque era para eu ter estudado isso aqui junto com a Maria. A gente leu o artigo, só que assim minha cabeça está inteiramente consumida pelo texto de hoje. Eu estou no limite assim. Ah, então peço desculpas. É, a UPR foca na ausência de um núcleo funcional específico na gramática para crianças para que ela compreenda passivas verbais. E a teoria, a hipótese do congelamento universal frisa o papel da sintaxe no desempenho da compreensão das passivas. Eu acho que aqui ela está querendo falar, a hipótese do congelamento tem a ver com a questão do smuggling, não é? Que é você levar o isso. argumento externo para o argumento interno. Perdão, o interno para o Argumento externo. interno para o externo. Isso. Entretanto, os autores mostram dados que não corroboram essas teorias, pois mostram efeitos lexicais e afetação, na verdade, na afetação da semântica nas passivas. É, o atraso universal da aquisição de passivas, o efeito Manates, o atraso na aquisição de passivas e o melhor efeito de verbos de ação estado-alvo. O estudo mostra que crianças têm mais facilidade em verbos de ação e com predicados de argumento interno mais curto. Além disso, os Peraí, argumentos. porque já está indo muito rápido. Eu, t- na verdade, Vou eu estou ter, tentando ir rápido para ver onde ela quer chegar e aí poder falar. mas Desculpa. nessa velocidade eu não entendo nada. Não sei se os outros conseguem, mas eu não consigo. Na verdade, assim, a questão do atraso na aquisição de passivas, pelo que eu entendi, tem a ver com aquela discussão da maturação, que no caso as crianças elas levam mais tempo, não é, para poder A desenvolver certas. continuidade é Isso. aquela pergunta: se a criança já nasce com esse parâmetro pronto, ou se ela vai precisar da continuidade do aprendizado dela chegar ali. Se é continuidade ou se é maturação. Sim. E o estudo mostra que crianças têm mais facilidades em verbos de ação e com predicados de argumento interno mais curto. Além disso, os argumentos internos que têm maior nível de impacto ou transformação no objeto são mais facilmente compreendidos pelas crianças. No caso, ou seriam os externos. Que no caso eu acho que está falando daquela questão da transferência.
transparência semântica, transferência semântica, não é, Ana? Transição, Transição, se eu não me isso, engano. da transição semântica. Que fica mais fácil quando quando o verbo ele tem essa questão da alta transitividade. O verbo tem cinesia, tem afetação no estado, tem mudança de estado, tem o objeto também tem essa relação da transitividade semântica, que ele sofre alguma diferença, né? Ele muda de estado também. Quanto maior a transitividade semântica, melhor a compreensão da criança. Então, os verbos psicológicos, tipo, a menina foi amada pela mãe, eles são mais difíceis de ser compreendidos porque esse verbo, ele é um verbo psicológico, ele tem pouca transitividade semântica, não tem uma mudança de estado, não tem toque, não tem nada, ele é psicológico, ninguém é afetado por nada, e o objeto também não. E pior ainda porque é uma passiva longa, né? Tem esse by phrase, o agente da passiva. Pode Isso é continuar. legal, eu fiquei pensando nisso também quando você falou, porque quando esse verbo tem uma transitividade maior, quer dizer que o que está sendo afetado é o objeto. Então, num você tem uma coisa sendo uma entidade sendo afetada, e no outro é um estado de coisas que seria a semântica do verbo. Então, a semântica do verbo é pior, bem pior de você entender, do que alguma coisa que você faz claramente com um item que é concreto, né? No evento. Né? Então, Uhum. então, é mais fácil você lidar com as passivas que afetam bastante, né? Com os verbos que afetam bastante o argumento interno, e eles são menos afetados por essa mecânica da passiva. Né? É isso Sim. que está aí. É, aí foram testados dois tipos de predicado, ação, percepção e os tipos de passiva, longa ou curta. Foram 140, bom, aqui tem os dados, crianças de 3 a 8 anos, controle de 20 adultos, foi picture matching, quando você tem uma imagem, você tem que indicar qual imagem está de acordo com a frase, né, que é dada. Verbos de ação com estado-alvo versus verbos de não ação. Frases ativas como controle. O primeiro experimento teve foco para comparar a compreensão verbal passiva e o segundo no impacto da compreensão a partir dos tipos de verbo. Presença ou não do by phrase, né, que é o agente da passiva. Influência na compreensão de passivos e na habilidade de identificar o agente na ação. Então, por exemplo, Maria breaks the door e the door was broken by Maria. O grupo controle saiu bem, os grupos tiveram mais que 90% de acurácia nas passivas curtas de ação, e as crianças não performaram bem nas nas passivas longas, na verdade. Verbos de percepção tiveram uma maior acurácia no grupo de 7 anos, em passivas curtas do que passivas longas. Ô, É, Léo, passiva Oi. curta e passiva longa é assim, a passiva longa é quando a gente tem o agente da passiva, né? Isso. Tá. Isso. A passiva curta é quando ela é. Ele tem vários nomes, pode ser sem o by phrase, qualquer passiva curta, sem by phrase, tudo isso se você denomina com agente da passiva. Eu já li um artigo falando que chamar esse by phrase de agente da passiva não é uma coisa muito boa, porque ele não é só isso, ele é muito mais. Ele pode ser experienciador, pode ser um monte de coisa. Mas, assim, eu decidi deixar como passiva longa ou curta, porque geralmente é como o pessoal fala mais. A passiva longa seria o que tem esse agente da passiva. É, Aí houve também aí no grupo no grupo de 3 anos houve 70% de acurácia em passivas curtas, 4 anos 90% e 5 anos atingiu 80% de acurácia em passivas longas com ambos os tipos de predicado. A diferença na performance, segundo os autores, se deu por propriedades e efeitos lexicais e não por questões sintáticas, ou seja, as hipóteses não foram corroboradas, porque as hipóteses elas fazem previsões sobre a dificuldade de performance nas passivas com base em questões sintáticas. E o que eles acharam foram possíveis efeitos lexicais dos verbos. Ademais, o estudo mostra a importância do estudo semântico lexical na análise de aquisição de passivos, além de colaborar e otimizar estratégias de ensino de voz passiva. Algo a acrescentar, Ana?
Não, foi isso mesmo. Muito obrigada, Léo. Foi ótimo. Foi a Maria que fez esses slides aqui, tá? Ok. Aí agora eu Agora posso começa a começar. tensão. Agora começa o momento de tensão. Opa, entreguei o último slide. Então, gente, eu vou. A discussão sobre de hoje, e faltou o nome dos artigos aqui, mas eu vou mostrar no final. Ela tem por base, as referências são essas aqui. Eu tive um problema aqui. Acho que sumiu o compartilhamento. São dois artigos que vão ser, assim, um artigo que é a discussão principal e o outro foi uma sugestão de leitura da professora Aniela para ter um pouco de um insight no que a Fedorenko tem argumentado. Então, o primeiro se chama Dissociating Language and Thought in Large Language Models e o segundo, a Language is Primarily a Tool for Communication Rather than Thought. Então, assim, o primeiro, ele vai focar bastante nas inteligências artificiais generativas de linguagem, e ele tem uma equipe de grandes nomes, tá, de áreas diferentes, dentre os quais está um que é considerado o pai da inteligência artificial agora no mundo. Eu só peço desculpas, eu esqueci quem é o autor, mas é um homem. Tem a matriarca da neurociência cognitiva, que é a Nancy Kian Wisher, ela tá é uma das autoras, e a Evelina Fedorenko, que é considerada agora também um nome grande na neurociência da linguagem. É, Excelente, parabéns, Leonardo. Então, o primeiro artigo, Dissociating Language and Thoughts in Large Language Models, assim, eu já vou estragar dar um spoiler, que é o seguinte, aparentemente, a Evelina Fedorenko, ela tem se preocupado em mostrar que em desfazer uma visão sobre a linguagem, em que a linguagem ela serve de base para o pensamento, e não só para o pensamento que a gente tem no modelo, ela está pensando mesmo em questões de reasoning, de raciocínio, de cognição. E aí, isso vai ser, ao mesmo tempo que a discussão sobre large language models vai alimentar essa dissociação, ela também serve de base para fazer uma separação entre competência linguística formal e funcional, que é o que eu vou abordar futuramente. Então, ela faz uma apresentação, eu coloquei superficial, foi uma má escolha de termo, porque como é um artigo que você tem que falar de neurociência para quem não é de neurociência, de inteligência artificial para quem não é de inteligência artificial e de linguística para quem não é de linguística, acaba ficando algo um pouco mais didático. Então, faltam alguns detalhes no texto sobre esses setores, digamos assim, do artigo.
Então, ele vai fazer definições sobre Large Language Models e o que são essas competências linguísticas que vão ser propostas. Vai comparar a performance de humanos e Large Language Models nos aspectos formais e funcionais da linguística, mostrando, primeiro, uma dissociação dessas competências nos humanos, e segundo, a performance quase humana de Large Language Models no que seria essa competência formal, que está mais próximo da linguagem no sentido abstrata, mas não na funcional. Eu diria, inclusive, que nessa separação tem algo próximo, eu acho que não chega a ser semelhante, mas próximo do que o Chomsky fala, quando ele faz a distinção language in the narrow sense, linguagem no sentido amplo, e linguagem no sentido estrito e linguagem no sentido amplo. Entre as considerações a que se chega estão, a centralidade da noção de módulo, e dois, o investimento em augmenting, ou seja, aumentar mesmo os large language models para que eles também venham a dominar a competência funcional. E assim, algo que atravessa o artigo em especial na parte da linguagem, talvez as pessoas possam, que é engraçado, porque normalmente a gente tem, de um lado, o pessoal do mais formalista e mais, assim, da linguística gerativa mesmo, pensando numa GU, numa linguagem abstrata, e do outro, o pessoal mais funcional, aprendizagem estatística, nada de módulo, e que a gente vai ver nesse estudo é que, na verdade, se fala muito de aprendizagem estatística, mas, ao mesmo tempo, a partir da aprendizagem estatística, a noção de módulo e de abstração, de como emergindo daí também. Então, assim, esse artigo pega mesmo, assim, bits, né, de várias teorias, várias abordagens. Os modelos de linguagem ampla são inteligências artificiais fracas, ou seja, não gerais. Esse termo fraca não está no artigo, mas ele é importante na discussão de inteligência artificial. O que é uma inteligência artificial fraca? É aquela que faz aquilo que ela foi programada para fazer. Então, por exemplo, o Google Tradutor é uma inteligência artificial fraca. E as inteligências artificiais fortes são aquelas que seriam gerais, elas não fazem só aquilo que elas foram, por exemplo, imagina, você desenvolve uma inteligência artificial de visão e ela lida bem com linguagem também. Então, por exemplo, ela vai te pensar novas receitas de alimentação. Então, isso é uma inteligência artificial geral, forte. No caso dos modelos de linguagem ampla, elas parecem ser fortes, mas são fracas. Elas têm algumas limitações. Elas geram textos difíceis de distinguir dos textos humanos, então um exemplo é o ChatGPT. O ChatGPT é fraco? Sim, então, mas a questão ele tem uma performance tão boa em aspectos que não se esperava de uma inteligência artificial que foi treinada só em dados de linguagem, parece que ela é uma inteligência artificial forte, mas ela não é. Então, ela é muito restrita à linguagem. Eu estou entendendo que ela não seria considerada uma inteligência artificial forte, porque ela foi programada para gerar linguagem. Ainda que ela tenha as falhas dela na linguagem, ela não vai, ela, pelo menos até agora, ou não sei se a versão paga, por exemplo, consegue reconhecer imagem. Porque pelo que você explicou, Léo, uma inteligência artificial forte é quando ela é programada para fazer uma coisa, mas ela também consegue fazer outra. Ela é programada, essas outras capacidades, elas emergem também. Elas fazem várias coisas. Então, assim, O ChatGPT é fraco. é fraco. É fraco, mas não é um fraco no sentido negativo. É fraco no sentido de que ela não foge daquilo que ela foi feita para fazer. Ela não, além, assim, ela não foge do âmbito da linguagem. Então, isso tem um pouco a ver com o que vai ser depois falado sobre as falhas do ChatGPT no âmbito no âmbito funcional, que é um âmbito não linguístico, que é um linguístico não linguístico, na verdade. Então, por exemplo, ela não consegue fazer cálculo matemático bem. Então, por exemplo, pode ser que a gente tenha dificuldade em fazer cálculos matemáticos, mas a gente consegue desenvolver essas capacidades. O nosso cérebro consegue, se a gente estudar, a gente consegue aprender. No caso dos Large Language Models, eles não desenvolvem essas capacidades, eles não aprendem essas capacidades.
Então, além da língua. Então, assim, se você faz uma inteligência artificial, por exemplo, que vai ser alimentada por números, matemática, fórmulas matemáticas, e ela fica nisso, ela é fraca. Por Uhum, mais que ela faça cálculos novos, extremamente complexos, ela é fraca no sentido de que ela serve à matemática. uhum. Como que assim, ela não conseguiu extrapolar e aprender uma outra competência além da matemática. Seria Isso, isso, né? isso. Então ela é fraca. O... e aí esses modelos eles são pré-treinados e posteriormente treinados em uma base de dados muito ampla. Esse pré-treinado eu vou explicar depois, mas tem a ver com você treinar em algo mais específico o ChatGPT. Não é que nem os usos que a gente faz, que aí já são mais diversos. Apoiando-se em aprendizagem por estatística. Há argumentos de que Large Language Models se tornaram inteligências artificiais gerais, ou seja, fortes. Mas as capacidades dos Large Language Models desafiam essa visão, já que confirmam, enquanto falácias, as seguintes proposições: bom em linguagem, bom em pensamento, ou seja, isso é uma falácia. Mal em pensamento, mal em linguagem. De onde vem isso? Vem dessa visão de que o pensamento, o pensamento, o raciocínio humano, ele vem da linguagem. Então, se você é bom em linguagem, você vai ser bom nessas capacidades. E também o contrário, de que se você não se sai bem nessas capacidades de raciocínio e pensamento, você não usa bem a linguagem. Então, ambas são falácias para a gente, para os humanos, e também se traduzem em falácias para os large language models, já que eles são muito bons em linguagem, mas não necessariamente muito bons em pensamento. E ao mesmo tempo que não são bons em pensamento, não são maus em linguagem. Mas tirando as pessoas com afasias, todo ser humano não seria bom em linguagem e, consequentemente, bom em pensamento? E Não, mas aí é vice-versa? que tá. Não necessariamente, consequentemente, bom em pensamento. Porque também tem os casos de pessoas que têm impairments, têm transtornos nessas regiões associadas com raciocínio social, raciocínio matemático, mas elas têm uma capacidade linguística preservada de linguagem. Então, por exemplo, tem um caso que é dado como exemplo aqui de pessoas que têm déficit semântico de conhecimento de mundo, mas não de semântico linguístico, de, por exemplo, palavras e formar sentenças. Então, isso tem essa dissociação. Mas e você está dizendo que o pensamento, então, tem a ver com o mundo? Porque se essa pessoa tem uma diferença esse exemplo que você Não, então, deu, o mundo é um exemplo. O mundo é uma dessas capacidades que estão. Conhecimentos de mundo tem a ver com uma dessas capacidades mais cognitivas gerais. Mas tem outras. Então, por tá, exemplo, a mas você questão. só falou uma coisa ali que as pessoas que acreditam que a linguagem é ligada ao pensamento, elas acham que. Fala de novo. Que o pensamento, a nossa cognição mais complexa, ela vem da linguagem. Não, mas não é isso que elas acham. A nossa cognição mais complexa está lá, mesmo se você não tiver linguagem. Tem casos de, por exemplo, de pessoas que são surdas e que começam a aprender, muitos casos, porque é muito comum isso. As pessoas não dão input para a criança, né, até um momento muito, muito tardio. E aí o pensamento está lá. O que é falado é que a linguagem é uma ferramenta que organiza o pensamento de tal forma que você consegue botar uma estrutura de pensamento. Não é que não exista o pensamento, ele está lá. Só que o pensamento com a linguagem é potencializado. Se Entendi, fala Chu. isso. Entendi. Tá. É, Então, para lidar com essa dissociação, duas competências linguísticas são propostas. Então, primeiro a gente tem a competência formal, que é aquilo que é o que está mais ligado à sintaxe e abstração, que lida com aspectos de forma da língua. Então, por exemplo, você saber que algo é uma palavra e outro algo não é uma palavra.
discussão é centrada na sintaxe e nossa capacidade de combinar palavras em sentenças. A discussão que eu digo assim, tanto é o que eles propõem para discutir no artigo. E por também ser algo que tem sido mais central na história da linguística, pelo que está no artigo. A aprendizagem de regras provavelmente ocorre por combinação de aprendizagem estatística sofisticada e maquinário linguístico e ou conceptual inato. Tem as referências lá sobre isso. Eu acho que tem várias referências dessa aí que depois dão uma discussão à parte. Já a competência linguística funcional envolve conquistar objetivos no mundo, por exemplo, e depende de cognição não linguística. E assim, aí tem os exemplos vão vir, tá? Distinção é motivada pela arquitetura da mente e cérebro. Estudos de neuroimagem mostram seletividades de redes diferentes, e tem os casos de afasia também mostram essa dissociação. Aí ela põe esse quadro com o que eles definem como, por exemplo, competência formal e funcional. Então, as funcionais seriam raciocínio formal, conhecimentos de mundo, modelagem de situação e raciocínio social. Então, por exemplo, pragmática. Essa questão da pragmática, ela vai ser, os autores vão falar depois, que na verdade tem alguns aspectos da pragmática que podem estar na competência formal, mas tem os aspectos pragmáticos que não estão, que é o ponto em que eles querem chegar. Essa questão da modelagem de situação, por exemplo, tem a ver com você... Onde é que você está agora? Desculpa. Eu estou tentando ler o primeiro quadro. Você está onde? Ele está no segundo Desculpa, eu estou no quadro. segundo. Tá, aguenta aí. Está muito rápido. Então, vamos lá. Competência formal seria fonologia, a morfologia, a semântica lexical e a sintaxe. Só que aí eles mesmos, e é isso que fique claro, eles propõem isso aqui, mas eles focam nisso aqui no artigo. E na análise dos Large Language Models. Então, assim, então aí eles propõem essa dissociação aqui. A outra não foi, a gente não leu ainda. E a funcional? Aí sim, a funcional seria o raciocínio formal, conhecimento de mundo, modelagem de situações e raciocínio social. Então, raciocínio formal envolve lógica, matemática, planejamento, conhecimento de mundo, fatos, conceitos. Esse senso comum aqui, inclusive, é interessante, porque não é senso comum necessariamente no errado, mas isso é senso comum, mas não é verdade. Não, é no sentido mesmo de aquilo que as pessoas, conhecimentos compartilhados. A modelagem de situação, por exemplo, tem a ver com você poder fazer, analisar, que nem está aqui, discurso e estrutura narrativa. Então, por exemplo, você vai ter, quando você tem um evento, você tem uma cadeia de eventos, você tem os agentes desses eventos, você tem os elementos todos os elementos desses eventos. Então, tem o desdobramento temporal dos eventos, o espacial dos eventos, das situações. Então, essa modelagem de situação tem a ver com isso. Posso fazer só um comentário? Aqui Pode. no Lexical Semantics, essa coisa do I take my coffee with cream and sugar, né? I'll take my coffee with cream and red, que está errado. Qual é a diferença entre I'll take my coffee with cream and red e the trophy did not fit into the suitcase because the trophy was too small? Qual é a diferença dos dois? Porque, na verdade, não existe nenhuma situação aqui que o trophy, eu tenho que dizer que ele é too small. Ele em si não está, entendeu? Não tem nada de errado com ele. Que é uma situação típica do N400, essa daqui. Você tem que qualificar o que é para você entender, porque poderia ter um trophy que entrava no armário e um que não entrava no armário,
né? Então, me parece que é uma coisa bem semelhante a lexical semantics, porque não é o world knowledge que vai me dizer o tamanho do trophy, é a linguagem que está me dizendo o tamanho do trophy. Então, ele não pegou um termo de uma história de linguagem, de world knowledge, ela pegou uma coisa na verdade, de semântica. É linguagem isso, nesse daqui. Mas ela vai, na verdade, argumenta que não, né? Ela argumenta não, na verdade, ela não chega a argumentar, ela diz que não. Que não é linguagem. É. Qual é Ou o que, assim, na aspecto de verdade, assim. trophy? Qual é o Oi? aspecto de trophy que eu tenho que saber no mundo Não, ô, para professora, ele mas entrar ou não entrar no não suitcase? é, eu acho que a questão não é que não pode vir da linguagem. O que ela está querendo dizer é que esse tipo de conhecimento ele pode existir fora da linguagem. Então, é claro, aqui a gente está sendo informado pela linguagem, mas com relação a essa questão do Tioff, mas que esse conhecimento sobre o Tioff não necessariamente é linguístico. Você não precisa ter algo na linguagem que informa que o trophy teria que ser grande para você que ter esse conhecimento de mundo de que troféus são grandes. Mas não são. É isso que eu estou te explicando. Para você, não tem nada no troféu que faça ele ser grande. O troféu é grande na medida em que eu digo que ele era o too small ou que ele era big. Não é isso, não tá, não tá, não. O troféu está sendo qualificado pela linguagem. Não é conhecimento do mundo que está qualificando esse troféu. Porque, por exemplo, se essa sentença aí do troféu terminasse no troféu, aí a gente conseguiria entender que ele era grande, porque se não, ou que Não ele era coube, maior sim. que o armário, né? Isso, você consegue entender só a relação. É, Isso, totalmente linguístico. Porque é totalmente linguístico, porque o troféu ele não se qualifica. É diferente você dizer elefante. Elefante é conhecimento de mundo, mas o troféu não. Estou só dizendo, deixa para lá, isso só foi um péssimo exemplo que ela deu. É um péssimo exemplo, porque o troféu eu posso fazer dele o que eu quiser. Eu não posso fazer com o elefante, mas eu posso fazer com o troféu. Entendi agora onde a senhora quer chegar. Tá? então se fosse um exemplo aqui com o elefante, por exemplo, o elefante não conseguiu passar por debaixo da porta porque ele era muito pequeno. Aí seria uma. Aí tem Daí, duas coisas, né? Olha só que engraçado também, porque essa relação aqui não conseguiu passar debaixo da porta porque ele era muito pequeno. Geralmente a pessoa não consegue, a coisa não consegue passar por debaixo da porta porque ele justamente não era tão pequeno assim. Então, na verdade, tem duas coisas: tem um desconhecimento do que é o elefante e também tem uma dificuldade de entender essa construção, né? Porque a construção mesmo sem eu saber o que é elefante, eu já fico numa situação estranha, porque não conseguiu passar por debaixo da porta porque ele era muito pequeno, é uma questão de proporção que também é linguística, né? Então, eu não tô entendendo. Bom, esse exemplo não está legal, mas não tem problema, é só um exemplo. mas na verdade o que eu queria entender aqui Eu, se você, Aniela, consegue pensar num exemplo de de world conhecimento de mundo, que para isso daqui, que não knowledge, envolvesse a linguagem. muitos. É só você. O que você tem que fazer é você falar assim, por exemplo, o sapo. é, o sapo não soube usar o talher, por exemplo. Esse é o conhecimento de mundo. Tá? Que sapo não usa talher. Tá, então, seu questionamento aqui não é em relação à teoria em específico, só o exemplo que foi Não, eu dado só estou para. falando que o que ela está chamando de world knowledge é muito difícil a gente chegar mesmo ao world knowledge. Na verdade, até nisso, eu só estou dizendo que muitas vezes ela está querendo dizer que a competência, que o raciocínio, que o pensamento não tem nada a ver com linguagem. Mas olha como é difícil você
sair da linguagem, sair do conhecimento linguístico, tá vendo? Essas duas frases que você deu e que ela botou ali, na verdade, tanto uma quanto a outra, são de conhecimento linguístico, não é de conhecimento de mundo, né? O conhecimento é linguístico. A tua, então, é um excelente exemplo de conhecimento linguístico, que faz uma construção que é na construção que eu vejo a proporção do troço que está indo por debaixo da porta. Não precisava nem saber o que é o tamanho do elefante, mesmo que eu fosse um marciano e não soubesse, se souber a estrutura da língua, eu sei que tem alguma coisa errada com essa frase, porque não seria porque a coisa é pequena demais que ela não passaria debaixo da porta, teria que ser porque a coisa é grande que ela não passaria debaixo da porta. Então essas duas coisas aí são linguísticas. Mas as outras eu concordo que são social reasoning, essa do closet e o dog, essa do dog é muito boa. Sally doesn't own a dog, the dog is black. Né? Isso aí é uma coisa da filosofia já Essas duas sentenças elas não conseguem se articular por uma questão existencial. Rapidinho, o que é suitcase mesmo? Suitcase é mala. Fala. Eu não entendi porque tá errada a frase. Ah, tá, entendi, que é pequeno. Tá, entendi. Perdão, pode continuar. É uma razão que essa razão aí não é por causa disso, né? Tinha que ser because it was too big, o que me leva a crer que é o conteúdo lexical de small e big e a estrutura dessa sentença que está fazendo a diferença aí. Professora, eu acho que calma aí. Eu acho que talvez tenha a ver com o não haver estranhamento do modelo sobre essa frase aqui, olha, dos Large Language Models. Tem a ver com o estranhamento? Fala de novo, Léo. O não estranhamento. Então, um Large Language Model leria isso aqui e não veria talvez estranhamento, entendeu? Mas isso é importantíssimo que você está falando. Essas coisas daqui são para pessoas ou são para máquina? São exemplos que são testados na máquina. Mas que está sendo colocado como equivalentes ao como o ser humano processaria? Não, aí é que Não, tá. está Humanos. dizendo que a máquina, pela máquina não ter o conhecimento de mundo, ela não sabe que essa sentença está errada. Mas, na verdade, você não precisa ter conhecimento de mundo para você saber que essa frase está errada. Não tem a menor necessidade. Porque, assim, a negação de encaixar, alguma coisa não encaixa, nunca é porque é pequeno. Tem que ser porque é grande. Ou porque tem outro formato. Na verdade, Mas não. porque é pequeno, não pode. Então, por exemplo, se você botar um parafuso na rosca e ele for muito pequeno, ele não entra. Então, a questão é assim. Não entra como? Hã? Ele entra e cai lá dentro. Ele entra, ele não Não, mas ele não encaixa fica preso. fechado. Mas Mas assim, ele entra. Mas ele entra. Nunca é porque ele não entra. desculpa, tô lerdo. Isso aqui, né? Isso aqui não tem. Isso aqui. Mas não tem a ver também com a questão de você saber que o conceito de caber e o conceito, a questão do tamanho estão associadas? Sim, mas acho que eu entendi agora. Ela está dizendo o seguinte, Léo, porque sempre a ideia de não caber é porque algo está grande demais. Porque, veja, pense num comprimento aqui. Ele pode ter, no máximo, esse comprimento para caber nessa mesmo local, ou menor, entendeu? Então ele pode ter o tamanho de um átomo e ele vai caber. Entende? Então não depende da noção, do conceito. Qualquer coisa que seja menor do que o tamanho do recipiente vai caber no recipiente. Mas Então caber depende da semântica. Porque, por exemplo, uma não é o noção troféu que está errado, entendeu? Porque poderia ser qualquer coisa. Se for. A ideia de caber depende só do objeto que vai entrar ser menor do que o objeto que vai ser o recipiente. Isso. Depois depois eu posso dar uma olhada no artigo, porque eu acho que tem mais exemplos sobre isso aqui, tá?
Tá, mas isso aqui foi o exemplo dela, não foi? Da Fedorenko? Esse aqui. Não sei se foi da Fedorenko, só para lembrar que tem um rol de autores aí. Eu sei, mas foi o exemplo do artigo da Fedorenko, então. Sim. Tá bom, ok. Há ceticismo com relação a usar Large Language Models como modelos para a linguagem humana, assim como argumentos de que devem ser levados a sério. Ah, então, eles... Então, aí a questão então, assim, aí a questão se a gente pode usar esses Large Language Models como modelo para a nossa cognição linguística também, ou usar eles para poder tentar testar, né? Porque tem essa questão, né, da gente tentar testar modelos diferentes que sejam representativos da nossa cognição. Ah, e, e aí é um argumento que já se faz, né? E que eu acho que é auto-evidente, é que os Large Language Models, eles dominam isso que esses autores colocaram no âmbito da competência formal, ah, por aprendizagem estatística. Mas aí, o que que seriam? Aí o artigo ele começa a falar sobre o que seria essa aprendizagem estatística. Então, o Large Language Models representam informação linguística como vetores em espaço autodimensional. Então, foi aqui, lendo isso aqui, que eu talvez seja bom a gente chamar um professor se ele puder vir, que eu também não sei porque o curso de computação é à tarde. Então, eu não sei se ele teria como vir à tarde, na quarta-feira. Mas, assim, até para ele poder explicar melhor, porque eu acho que sempre que a gente entra nessa discussão, fica meio complicado, meio abstrato, assim, né? Ô, Léo, a ideia, olha, agora que eu comecei a ver coisa de álgebra, isso eu vi lá também, tá? High dimension, né, que eles falam, é porque ele está falando de um espaço que tem mais de duas dimensões. Então, por exemplo, se Aham. você pega um gráfico normal, por exemplo, x e y, o vetor, que é uma setinha que aponta para um lado, Sim. ele sempre vai para um lado dessas dimensões. Porém, quando você bota 3, 4, ele começa a ir em direções meio que para fora, entendeu? Então, quando eles usam esses sistemas aí, é porque eles estão pegando uma matriz. A matriz é aqueles colchetes com números, sabe assim? Aham. Então, é como se você tivesse uma matriz com quatro, por exemplo, na vertical, tivesse quatro números. Então, fosse uma matriz com 0, 2, 8, 9, 5. Cada linha dessa coluna é uma dimensão para quando coloca no Espaço. gráfico. Isso, é quando coloca num gráfico. Aí é por isso que é mais de duas dimensões, é high dimension. É porque é uma matriz que ela tem mais de duas linhas, por exemplo. Ela é estranha quando bota em gráfico, porém o modelo de linguagem ampla, ele trabalha meio que com elas em números, em matrizes. Aí quando você bota uma matriz, fica mais fácil de ver. É por isso Sim, que mas ele aí, fala isso. assim, mas as imagens, quando você pega imagem no Google, fica nítido o que eles querem dizer com relação ao que é esse autodimensional. Mas como é que isso give rise to language? Probabilidade de uso. Eles sempre trabalham com probabilidade de uso. Mas por que que E tem que aí, ser, por que que vetores em espaço autodimensional são melhores do que outras formas de probabilidade? Posso falar uma coisa? Por exemplo, eu gostaria muito de saber quem foi que falou a última frase aqui. Então, eu tenho rapazes e moças nessa reunião. Né? Aí, uma coisa que eu posso dizer sobre isso é que foi um rapaz que falou a última frase daqui. Tá? Mas agora, eu tenho vários rapazes aqui. Tenho três ou dois? Tem quantos rapazes? Tenho dois rapazes. Né? Dois, pelo menos, eu tenho. Não sei se eu tenho mais, mas porque eu não estou vendo a lista das pessoas que estão aqui. Né? Então, agora, se eu puser mais um vetor, que é a cor do cabelo, eu chego lá. Eu fico sabendo quem falou. Entendeu? Então, essas dimensões elas são criadas e elas vão apontando cada vez mais próximo para o lugar do cérebro que tem que ser ativado. Se eu tiver 5, 6 dimensões, uma vai potencializando a outra e acaba me levando nesse espaço multirepresentado, eu acabo chegando perto do lugar onde se ativa. Às vezes, com 2 vetores você não consegue, mas com 3 você superpõe eles e no ponto que tem a interseção é o que eu quero fazer. E pode ter muito mais, né?
que fala Isso. Mas de tem mais muito mais. dois. A gente estava vendo na aula de navegação, por exemplo, o negócio a gente tem que representar o espaço bidimensional, né? Mas se você fosse um morcego, por exemplo, você pode estar na abscissa da coordenada que eu acabei de dizer, mas pode ser nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, naquele ponto, porque porque o cara ele também voa, né? Então ele tem que ser tridimensional para você achar onde é que ele está no espaço. Quanto para você achar o ponto que eu estou, com 2 você já chega lá. Né? Então varia cada vez que você põe mais um vetor, você consegue localizar melhor isso. Tá. São redes neurais inspiradas no cérebro humano e, ao contrário de outros modelos, não envolvem representação explícita de hierarquia e regras sintáticas. Ou seja, na programação não foi colocado lá uma regra, siga essa regra aqui, faça isso, organize isso aqui de forma hierárquica. É só a Ah, frequência. isso. O Léo vai passar, eu vou só botar no chat aqui, tem um vídeo que eu vi e me ajudou muito a visualizar essas coisas, e quando vocês quiserem ver, ele explica como é que essas matrizes de números, esses vetores são calculados, e não tem cálculo, é só a visualização, é meio que tudo em 3D, aí fica fácil de entender, fácil, de entender como é que ele calcula isso, eles explicam bem, é bem didático, aí caso alguém tenha interesse, eu botei o vídeo ali no chat. Ah, Large Language Models são pré-treinados em um objetivo simples, prever um token, com base em um número fixo de 5 tokens, ou seja, o token é a unidade mínima do Large Language Model. E aí, mas ele não necessariamente vai ser uma palavra, pode ser morfema também. Com base, tá, então assim, ele tem que prever um token com base em um número fixo de 5 tokens. Previsão é comparada com a informação de base, ou seja, na verdade estava escrito ground truth, eu não soube fazer uma tradução melhor, que é qual palavra realmente vinha na Então, entendi. sentença. Qual é a palavra? Oi? Ground truth. Então, por exemplo, ele foi na pelo que eu entendi, na base de dados do Large Language Model tem a frase o carro quebrou na rua, por exemplo. E aí o que você faz é ver se em sentença desse tipo, o carro quebrou ele consegue prever a palavra correta a Rua. seguir. Isso, teria que ser rua. E aí você compara o que o Large Language Model tentou completar com o que era a sentença original, que está na base de dados. A partir daí, há refinamento do modelo para tarefas mais específicas. É tentador focar no que os Large Language Models não conseguem fazer, mas que não devemos ignorar os avanços deles em fenômenos linguísticos. Ah, E o que então, eles não conseguem fazer? mas o que eu acho, professora, que ela quis dizer é o seguinte, eu acho que eu meio que concordo com ela. Ela mesmo foca no que ele não consegue fazer na hora de discutir a competência funcional. Só que eu acho que existe uma certa reação por pessoas da teoria linguística, com a tentativa acelerada também, precipitada de equiparar os large language models com a linguagem humana. E aí, para frear essa precipitação e fazer essa equivalência, acabam focando muito no que os large language models não conseguem, no termo formal. E aí o que ela, né, em termos de competência formal. E aí o que ela quer falar gente, nesse momento aqui, vamos focar em tudo que os large language models conseguem. Aham. Porque aí, Ah, que o que então ela. acaba que uma teoria ajuda a outra, né? Uma tá focando o que consegue, a outra tá focando o que não consegue. Sim, mas ela não está criticando quem foca no. É o que ela está criticando, eu acho, não é nem criticando. O que ela está apontando é que a gente precisa dos dois, na verdade. Os dois são importantes. Porque se você ignorar muito aquilo que ele consegue, você pode estar perdendo algo que esses large language models podem ser informativos sobre a nossa cognição, mesmo que não sejam equivalentes. Uhum. Que, enfim, então, Porque o que a ele consegue diferença.
pode ser diferente do que os humanos conseguem, por exemplo, né? Oi? Desculpa. Eles podem conseguir alguma coisa diferente, uma excrescência, né? Sim. Alguma coisa a mais que pode estar vindo dali, né? Não, eu sei, a senhora diz o quê? É ir além dos humanos? É, Não, sim, eles conseguem, isso também é informado. Que isso também é uma questão de outperform humans em alguns aspectos. Mas o que ela está querendo dizer mesmo é assim, é que também pode ser informativo sobre como a nossa cognição é. É, isso muda assim, a base do que é ciência. Porque a ciência, para você fazer ciência, você tem que chegar até o que é não refutável, o que é refutável. Você não pode ter uma teoria que você não consiga refutar ela. Então, todo cientista busca o limite quando começa a não dar certo, porque ali é até onde você foi. Essa é a sua marca. Quando você tem uma possibilidade, né, de. Então, assim, para a linguagem, o modelo do Chomsky faz justamente, ele tenta te mostrar o tempo todo o que crash, o que não dá certo, para aí você ter uma noção do que. Né? Se a gente vai ter agora, se isso aqui se provar como uma coisa realmente de boa previsão, a gente vai passar a não olhar para essa necessidade de falsear a teoria, a gente vai passar a olhar para o que a teoria pode levar você a ter, e pode ser que seja uma coisa até mais do que o homem faz. mas tem também os testes que eles fazem para ver no que o Large Language Model crash. Eles testam isso. E, na verdade, muito frequentemente não crash em alguns aspectos. Mas eu vou chegar lá. Ah, os Large Language Models se saem bem em testes sobre fenômenos linguísticos. Então, tem, por exemplo, esse Benchmark of Linguistic Minimal Pairs, que contrasta sentenças que a diferença gramatical entre elas é uma. Mesmo quando a quantidade de dados do modelo é próxima daquela que se estima que uma criança tem acesso, entre 10 e 100 milhões de tokens. Então, ou seja, o chat GPT tem trilhões, né? Se eu não me engano, já está em trilhões. Então, o que esses desafios fazem? É o Baby LM. Eles querem que os cientistas da computação e da linguística computacional façam modelos com poucos dados, para que se busque atingir uma alta efetividade nesses testes com poucos recursos. Então, existem esses desafios. É BabyLM, o nome de um deles. Depois eu posso mandar o Legal, site aqui. que legal Sim. isso. Que E, legal essa pesquisa. e aí, quando você pega esses modelos, eles têm performance muito parecida com a performance humana. Pelo que eu não me lembro, é 86% que essas linguagens chegam e os humanos chegam a 89% de Mas acurácia. aí, Então, aí só explicar um detalhezinho. Então, o que esses modelos de linguagem têm que fazer com essas sentenças é marcar a probabilidade dessas frases serem agramaticais. Então, por exemplo, nesse para aí, tem que marcar que Bert knew that many writers find seria gramatical. Fala, Esther. você estava falando que esses Large Language Models, eles estão assim, eles têm um desempenho semelhante, né, similar à mente Em, humana, ao em alguns cérebro, mas testes. tá, então acho que é legal a gente pontuar isso, que é em alguns testes e também se a gente tem, acho que você ainda vai falar sobre isso, sobre a parte em que eles não se equiparam a gente, mas eu acho que uma diferença que pula para mim, assim, entre esses modelos e os humanos é a quantidade de dados, né? Então, mas aí aqui está dizendo que aí, assim, isso é um artigo, eu acho que isso é legal depois a gente poder discutir também. Eu não sei se a professora Aniela tem sabe, essa informação assim, porque a estimativa de quantidade de dados, de tokens que uma criança lida, seria, nessa fase de aquisição, seria entre 10 e 100 milhões. Então, você pega um large language, um
modelo de linguagem, aí eu não sei se seria large necessariamente, mas você pega um modelo de linguagem que tem a mesma quantidade, essa quantidade, e não aquele modelo de linguagem que já está com trilhões de dados. Não, você não está falando da capacidade da criança, não é isso tudo. Você está falando do acesso que a criança tem. Isso, a quantidade de Esse informações. acesso não é diferente do acesso do adulto. A criança está numa situação comunicativa, então ele tem essa mesma coisa. Precisava Mas saber. não é, eu tinha entendido que era o total que você lida nesse span da vida, Não no sei, span da é o aquisição, da aprendizagem. acesso ou é o. Não o Não, total que ela lida olha ali aqui, na olha. hora. É que ela domina, a criança não domina de 10 a 100 milhões de palavras. Não, Não, no não, caso é não, de não, input, não é é a isso, não. quantidade total de input. E isso, Então, o input é igual da criança, é igual do adulto, não tem diferença. Porque as facilitações que se faz com a criança é com um pouquinho só de língua. Na verdade, ela tem acesso o tempo todo, várias pessoas falando, com ela e não com ela, igual o adulto tem acesso o tempo todo. professora, mas eu acho que eles querem dizer o seguinte: em Ah, 50 anos, o total que você acumula de acesso nos 50 anos de vida é diferente do total que você acumula nos 6 anos de vida, por exemplo. nós estamos falando de 6 anos aqui ou estamos falando de bebê? Não, 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 eu estou fazendo só um exemplo, dando um exemplo. Então, eu acho que é nesse sentido que eles estão querendo dizer a questão dos tokens, que eles estão querendo falar da questão dos tokens. Token seria um sinônimo para input. Isso, cada Isso, item. unidade. Tá. Mas E aí, mas acho é que cumulativo? Então, eu tinha entendido que é. É uma estimativa. Eu acho que foi, Sim. inclusive, o Charles Yang já fez isso, professora, de estimar a quantidade de input que uma criança recebe. E aí ele não tem aquele experimento que ele estimou, e aí ele viu se aquilo dava para retirar um padrão de Pois é, regra. esse que ele fez foi com discurso direto para a criança, botar aquele gravadorzinho assim. Isso. Isso não é 10 a 100 milhões de hipótese alguma, não é mesmo. Mas eu Não é? acho que isso está se referindo ao que chamam de período crítico da linguagem, por exemplo. É um estimativo. Por exemplo, se você, em um dia, um exemplo, se em um dia a criança recebe 1.000, você sabe que em um mês vai ser 30 vezes 1.000. Em um ano vai ser 365 vezes 1.000, entendeu? Então você consegue estimar para um período de 6 anos, por exemplo, quanto que a criança recebeu, entendeu? Inclusive Obviamente. com palavras repetidas, usando as E palavras funcionais como um token, né? isso, tudo junto, tudo junto. E em tese. Ó, deixa eu ler aqui. O Baby LM, Baby LM Competition, a competição Baby LM, solicita a submissão de modelos de linguagem treinados é, em um corpus fixo de 10 milhões ou 100 milhões de palavras, que são posited, né, que é tipo, suposto, proposto, Postos. né, que seja o, al- é, A faixa. o alcance de números de palavras escutadas por uma criança de 10 anos. Mas isso é Baby LM, uma criança de 10 anos. Não, mas Baby LM é só o nome da competição. Ah, porque quando fala baby, pra gente dá a entender que tá fazendo com um bebezinho, né? Que vai fazer um Não, mas a barulho com estimativa o mesmo é bebezinho. com... Ô, Léo, O e que a eu tinha gente só... achado legal era fazer o seguinte, era pegar um bebê, ver quantas palavras que o bebê tem contato e ver um bebê de 1 mês, 2 meses, de 3 meses e ver o que o computador consegue fazer, né, Já, com essas palavras, aumentando nessas palavras. Uma criança de 10 anos, fizeram recentemente, professora, saiu um artigo que botaram a câmera na cabeça de um bebê por um dia para
com o modelo de linguagem, e com os dados de apenas um dia, o modelo já conseguia nomear as coisas. Isso, é isso que eu acho que é interessante. Isso aí que seria. Professora, é realmente 10 anos, assim, eu não tinha me atentado ao número da idade. 10 anos já Aham. está bem tardio. É, Mas, assim, isso realmente seria, ou é bem, isso que a senhora falou seria bem interessante. isso. Ahn, tá. Contudo, isso aqui tá em um daqueles boxes que tem no artigo, tá? Não está no texto Tá, principal. tá. Contudo, há limitações em se apoiar apenas em regularidades estatísticas. Large Language Models podem ter desempenho degradado por ruído ou informação distrativa que não afetariam humanos sempre. Então, por exemplo, você botar várias, você falar, você vai descrever um evento e na meio da descrição desse evento, você adicionar descrições sobre os aspectos físicos do lugar, por exemplo, que se destoam do evento principal. Então, isso pode afetar mais os Large Language Models do que afetariam humanos. A gente Na, joga fora, né? isso, A gente cancela. Hã? sim. Por outro lado, estudos mostram que o GPT-2 foi capaz, porque só para lembrar, o chat GPT ele teve fases, né? Teve o GPT-1, o 2, o 3 e agora está no 4. E aí cada um deles tem uma quantidade tem algumas diferenças na quantidade de tokens, né? E eu acho que na programação também, se eu não me engano. Então, por outro lado, estudos mostram que o GPT-2 foi capaz de gerar 5 grams novos, ou seja, né, sequências de cinco unidades novos, apesar de conjuntos de treinamento só conter n gramas de até 4 unidades. Então, assim, ou seja, o tempo todo nesse artigo tem, porém isso, ainda porém aquilo, é um porém em cima do outro porém. Mas enfim, é o estado da arte da coisa. É, ahn, Então, vamos lá. Os Large Language Models aprendem estrutura hierárquica, como que se observa em concordância. Esta capacidade pode ser atingida com base em modelos de N-grama, mas os Large Language Models saem bem mesmo quando uma quantidade incomum arbitrária de elementos entre os termos, mesmo quando há, né, uma quantidade incomum arbitrária de elementos entre os termos que concordam. Por exemplo, as chaves para o. Nossa, até para mim ficar. As chaves para o armário de cozinha de madeira velho estão na mesa. Ou seja, provavelmente não é um tipo de previsão que deriva de bases de dados, porque não é que não possa ter. Pode ter muitos elementos intervenientes, mas que no caso não seria o mais comum. Ah, E mesmo assim, o ChatGPT mantém uma boa performance na concordância. E assim, a questão nem sempre é perfeito. Às vezes ele pode cometer algum erro, mas é com uma frequência bem baixa. Large Language Models aprendem abstrações linguísticas, estas definidas como uma representação linguística generalizada. Esse substantivo não é gênero neutro, não, tá? Não briguem comigo, tá? Não quero causar polêmica, não. Peraí, só uma Eu coisinha, digitei só uma errado. coisinha. Só uma coisinha. Esse The Keys to the Old Wooden Cabinet, Kitchen Cabinet. Aí, se fosse em português, ia ter problema de gênero, né? Sim. Você até parou um pouquinho para saber o que você ia falar no final, né? Porque são tantas coisas que você tem que ver, né? Sim, Mas você botou armário masculino, né? sim. É isso que ela está falando, porque aqui em inglês não tem nada. Não, ela está falando da concordância de número. Porque, no caso, ele não faz a concordância apesar dessa quantidade enorme de elementos entre chaves e o verbo que vai concordar, ele não faz Mas a a concordância. gente ainda teria de gênero, né? Sim. O, large Language Models aprendem abstrações, ou seja, se é uma palavra substantivo ou verbo, né, no caso de parte da oração, se é sujeito ou objeto, no caso de papéis, de papéis,
Isso é testado usando sentenças semanticamente anômalas. Tem outros testes também, tá, gente? É porque esse artigo é um mundo de coisas, e aí eu fui selecionando algumas. Então, dos testes é você ver se numa frase que não tem sentido, como, por exemplo, the colorless green ideas, né? As cores, ideias verdes incolores que eu comi com a cadeira, aí dorme ou dorme. E aí ele sabe que tem que fazer a concordância com green ideas, Ideia. colorless green ideas. Isso. Então, isso dá a entender que ele entende essa questão do que é sujeito na frase. Large Language Models aprendem construções sintáticas. Isso é importante, porque aprende construções que são raras e pega algumas nuances, mostrando que o modelo realmente desenvolve algum conhecimento sobre sintaxe. Então, um exemplo é essa frase though it may be, que seria o nosso por mais que seja. Então, por exemplo, você tem surprising though it may be, por mais surpreendente que seja, e você pode botar um elemento ali interveniente. Por exemplo, que eu saiba, que eu sei. Por mais surpreendente que eu sei que seja. E o ChatGPT, ele consegue, construções desse segundo tipo seriam extremamente raras, mas o ChatGPT ele se sai bem, ainda que não sempre, lidando com essas construções. E eles são preditivos de atividade na rede de linguagem humana. A arquitetura interna dos Large Language Models se assemelham à rede linguística, operando em unidades linguísticas abstratas no lugar de representações de modalidades específicas e combinando unidades em representações de sintagmas e sentenças. E, além disso, é possível estabelecer um mapeamento direto entre representações de Large Language Models e padrões de atividade neuronal na rede da linguagem, mas não se argumenta que há uma correspondência de 1 para 1, sempre. Que nem eu disse, aqui, deixa eu já explicar também, fazer uma explicação. Eu tentei pegar algumas dessas referências, porque tudo é colocado de forma muito superficial. Só que a gente está falando aqui do estado da arte dessa discussão. E aí tem artigos que não estão, muitos artigos aqui são 2024, não estão disponíveis em meios alternativos. Então, assim, Mesmo? alguns deles. Então, por exemplo, aí tem que começar a caçar os preprints e tentar e ver por aí, porque os artigos são artigos publicados. Nem com acesso institucional, Oi? Então, nem com acesso. alguns deles eu não consegui, porque as parcerias que o governo faz Periódico. são que são com alguns periódicos, né, específicos, não são com todos. E tem alguns aqui que são uns periódicos bem específicos mesmo, assim, que não são tão como é que posso explicar? Tipo um Nature da vida, né? Aham. Se não forem muitos itens, você pode me dar, eu teria duas possibilidades. Uma pessoa uma pessoa da medicina e o Alex também pode ver para mim. Tá. E eu, Léo, também, se você quiser me passar a lista, porque eu acho que eu ainda estou com acesso ao biblioteca. Geralmente você fica bastante tempo, viu? Então, assim, você me passando, eu tento. Eu acho que Tá. ainda estou com acesso. Eu não tentei todos, não, eu só tentei alguns. E assim, e aí teve alguns que realmente não consegui. Os Large Language Models geram textos gramaticais e coerentes, servindo como modelos de competência linguística formal em humanos. Apesar de modelos não serem aprendizes perfeitos de regras abstratas, humanos também não são. E aí eu fiquei um pouquinho assim. Eu acho que isso aqui merecia um pouco mais de aprofundamento e não tem. Mas, enfim, é um argumento que eles fazem. Então, aí vem o ponto a seguir, que é o fato de que os Large Language Models são limitados em competência funcional quando não augmented. Ou seja, Posso fazer uma crítica só? Volta um, por favor. Isso que você falou que você não gostou do comentário dela, é nesse ponto que eles deviam estar vendo onde é que falha. Não é que Entendeu? não é que eu não gostei, é mais a questão de não ter aprofundado o suficiente.
Mas Mas se ela assim, tivesse aprofundado, a única jeito de você aprofundar isso é você mostrar onde é que falha. Se você for ver como é que você faria, ela fala assim: os modelos não serem aprendizes perfeitos de regras, os humanos também são. E os humanos não são quando o quê? Quando tem mais de 3 ciclos, quando os sintagmas são grandes. A gente pode listar, a gente sabe tudo que dá pau na gente, né? Então, seria. Por que ela é contra a ver, entendeu? Aonde crack? não, ela não é contra a professora. Eu Assim, sei. eu concordo com a argumentação dela, porque toda discussão que eu participei com linguistas sobre o chat GPT era de forma defensiva por conta da fala muito precipitada. Uma vez eu bati boca com um colega da linguística funcional, querendo dizer que o chat GPT provava que o Chomsky estava errado. E aí, Uhum. só que aí, em contraposição a isso, se fazem algumas falas um pouco assim, muito focando. Eu não estou dizendo que está errado focar nisso, mas aí quando não olha para a similaridade, para o que está dando certo, você não consegue fazer o que ela quer aqui, que é mostrar que pode ser esses modelos, eles podem ser informativos para discussão. Eu Então, eu entendo. acho que é Mas, essa. ao mesmo tempo, quando ela vai dar um exemplo disso, que é uma coisa importante, essa frase dela foi uma frase importante. Aí ela vai dizer que existe uma semelhança entre nós, que não conseguimos aprender todas as regras, não somos perfeitos, erramos, e o chat GPT. Então, essa é uma característica do processador. É um processador que, quando ele vai aplicar, algumas coisas fazem ele quebrar. E é super importante para nós, tem toda uma área da psicolinguística que começou querendo ver isso, onde é que quebra, onde é que. Né? Então eu acho que ela está com a razão, eu acho que é positivo. Como está começando, ela vê o que a máquina pode fazer, mas eu acho porque isso seria a ruptura de uma coisa que é maior do que chat GPT e linguística. São os métodos da ciência, a metodologia científica, que ela tá falando da metodologia científica. A metodologia científica ela vai indo, entendeu? Até ruir o negócio. Então, o modelo que a gente está usando agora para tratar câncer é esse. Né? Até que acontece alguma coisa e você substitui esse modelo por outro. É assim que funciona a ciência. O modelo de ciência no mundo todo é isso. Então, isso daqui é uma quebra grande. Mas é uma quebra grande que ela própria não sustenta, porque quando ela vai definir, ela define pelo crash do sistema, entendeu? Agora é coisa demais. Isso que ela está fazendo é uma coisa muito grande, é um trabalho enorme. Então, eu entendo por que isso está assim, mas isso é um furo. Isso aqui é um furo. E Você também entendeu? eu lembrei de um negócio agora que foi, eu até recuperei aqui a reunião para lembrar da data, que na reunião de 13 de abril desse ano, o Pedro e eu, a gente apresentou 2 papers e tratava sobre Large Language Models. E o primeiro é um paper do Moro e colegas, é um pré-print de 2023, e lá tá, inclusive nos slides da reunião, para ficar mais fácil de acessar, tem a lista de argumentos do porquê esses Large Language Models não conseguem ainda, pelo menos, se equiparar à linguagem humana. Então, acho que seria uma reunião que, em conjunto com essa, teria Isso, uma isso. complementação legal. Aí eu peguei a lista aqui, eu só vou falar uma coisinha, Léo. Eu prometo que eu não interrompo mais a sua apresentação. Mas, ô, gente, olha, não, 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 olha só, deixa eu explicar Eu estou uma coisa. A adorando, eu minha estou achando proposta, ótimo. a minha proposta com essa apresentação aqui não foi eu ficar apresentando, foi, na verdade, isso mesmo. É o constante, esse Eu sei. tensionamento mesmo. Uhum. É esse Tá muito bom, tensionamento, eu gostei. ele enriquece a discussão. O Pedro está dizendo que foi, na verdade, o seu desejo. Por trás aí, é o que ele queria causar discórdia. Não, ô Estevam, não sei se você vai falar Oi. isso, mas tem uma parte que ele fala eu não sei se foi esse artigo ou foi outro, que ele chega a superar a linguagem humana. Ele é acima, porque a gente tem um limite da nossa cognição que eles não têm. Léo, a Eu Olivia está acho, querendo entrar. eu acho que Ai, é em gente, outro. gente, desculpa, é porque eu
esse negócio de ficar sem aqui. Olha, se vocês quiserem, no final da apresentação do Léo, eu leio a lista de itens que está no slide dessa apresentação de abril. Mas agora leu aquele que você falou, só aquele. Vou ler um item. Tá, Qual um seria? item é que esses modelos eles não conseguem mentir, porque eles não têm senso de verdade, e isso é uma das características da linguagem humana. A outra é que os humanos têm criatividade e as máquinas usam somente a estatística. Mas aí E eu tenho um ponto, mas tá bom. eu imaginei que você tivesse. E vou falar mais uma coisa e depois passo para o Léo, mas tem mais coisas. É que mesmo que esses modelos eles falham em estruturas sintáticas básicas, como, por exemplo, na análise dos papéis temáticos, em alguns tipos de construção. Que, se eu não me engano, não tenho certeza, se eu não me engano, é em relação à formação de passivas, estruturas passivas. Não tenho certeza, mas eles falham em algum nível aí de análise de papel temático. Enfim, não vou falar mais nada. Não, mas a questão é que aqui não está sendo argumentado que Large Language Models são iguais à nossa competência, ou que eles dominam 100% a competência linguística formal, mas sim que eles têm uma performance muito alta, maior do que aquilo que se imaginava que se poderia alcançar, e que, em Exatamente. alguns casos, o ChatGPT, humanos também erram, em alguns casos, ainda que o ChatGPT erre um pouco mais, ou mais mesmo. Então, eu acho que é isso que perpassa vários pontos do artigo. E com relação a só assim, professora, a senhora me perguntou se eu não concordava com o que a senhora tinha falado sobre a questão de como a gente faz ciência hoje. Só que, para mim, o que eu tô entendendo aqui não é questionar a metodologia científica, mas sim o fato de que está tendo gente afirmando categoricamente que esses large language models não são, se apoiando na existência de falhas só. E se tem essa falha, não pode ser. E aí é muito categórico. A impressão que eu tenho é essa. Então, assim, e aí não acaba não olhando para esses modelos como, de repente, informativos de alguma coisa, mesmo que não sejam da totalidade. Então, assim, Como se eu não acho que a gente fala. Não, acho que o que você está querendo dizer, vê se estou entendendo direito, é que esses modelos, se a gente entrar num negacionismo em relação a esses modelos, se cair nessa esfera, a gente vai acabar deixando de descobrir coisas, inclusive sobre a linguagem humana, porque eles podem trazer informações para a gente sobre como a linguagem humana funciona, Sim. né? E eu acho que assim, não, a gente, linguagem, porque a gente está falando de linguagem, mas lembrando que existem tentativas de modelar outras cognições também, como a visão, por exemplo, Uhum. que Está muito mais avançado. Eu acho que está mais avançado. O reconhecimento de visão. É, a Isa não está aí. Deixa eu ver se eu. Não, mas a gente foi num congresso aí que mostrava aquela competição do Google de reconhecimento e assim, há uns 3 anos atrás já era 97%. É uma coisa sim. absurda. Você Não, eu reconhece vi, tudo. tem uma palestra da Nancy Kim Whisher que ela mostra um teste desse, e é surpreendente, chega a conseguir fazer descrição de um quadro, Aham, quadro de uma pintura. aham. É, A conclusão que eu chego, gente, isso é que a estatística é um negócio muito poderoso. Não tem, Muito não tem como, é o negócio mais absurdo que a gente já inventou. isso. É Eu muito sei lá, às absurdo. vezes, realmente, que É é o muito que a absurdo. gente... Acho que tem coisa que eles não fazem, que não dá para fazer. Ah, eu não sei não. Aquele slide que o Léo falou do Ngram, ele fazer um Ngram de 5 com base em input de 4, aquilo me pegou, tá? Aquilo me deu um momento de parar de pensar sobre criatividade, tá? Fiquei pensando nisso. Eu já estou achando que eu vou ter que usar esses 2 papers que o Léo trouxe para a minha tese. Eu vou ter que considerar Tem um esses dois. terceiro. Ah, não, um eu trouxe, o outro é a sugestão da Daniela, mas eu tenho um terceiro artigo ainda,
que eu gostaria de, assim, eu já sei que a minha próxima apresentação vai ser esse terceiro artigo. Ah, e aí eu vou Vamos só lá. mostrar o título dele, eu não vou apresentar ele. Até porque eu só consegui ler ele por cima. Você acabou? Aí não, né? Não, Ah, o... Então, vamos lá. Os Large Language Models, eles são limitados em competência funcional quando não augmented, ou seja, não aumentados. Aí, só para explicar de novo o que é o seu augmented, você cria um programa com módulo de linguagem, você cria um módulo de visão e costura nesse de linguagem, para ele poder conseguir lidar com visão também. Ah, então, os Large Language Models não saem bem em capacidades que não são especificamente linguísticas, mas cruciais para o uso da linguagem. Então, por exemplo, raciocínio formal como matemático. Large Language Models têm dificuldades em cálculos com mais de 2 dígitos. Conhecimento de mundo. Aí aqui, gente, tem um mundo de informação no artigo. E aí eu simplifiquei de propósito, porque eu já sabia que ia dar muita discussão e que senão não ia dar tempo. Mas aí, se for o caso, a gente abre o artigo aqui para poder olhar em mais detalhes o que está lá, tá? Large Language Models têm dificuldade em cálculos com mais de 2 dígitos. Conhecimento de mundo. Large Language Models alucinam. Então, o que, que tem a ver, Estê, com aquela questão do valor de verdade? O que, que é a alucinação do chat GPT, por exemplo? Ele não cria notícias falsas, fake news de propósito. Só que se você faz uma pergunta para ele, o que, que sei lá, vou inventar uma teoria, o que, que é a teoria da linguagem é. semifuncional? E aí ele começa digamos que eu sem querer, eu queria falar linguagem funcionalista, sem querer eu falei semifuncionalista. E aí ele inventa uma linguagem semifuncionalista. Mas ele não sabe o que está inventando, ele alucina. Não lidam bem com conhecimentos comuns. Essa questão dos conhecimentos comuns é explicado no artigo, que pode ter a ver com a gente ter a tendência em textos de passar informações novas e não ficar repassando informações que são senso comum. Modelagem de situação, já que não se saem bem no rastreamento de, por exemplo, os agentes em eventos e eventos em situações. Então, por exemplo, tem o exemplo o exemplo do cachorro, né? Que a Maria não tem um cachorro, o cachorro é marrom. Ele não consegue ver que ele só olha para a linguagem mesmo, ele não olha para duas situações consecutivas. Ele não faz esse rastreamento. Então, ele teria que dizer algo tipo assim, não tem cachorro, não tem corpo, tem cachorro. O raciocínio social. Large Language Models não têm boa performance em entender contextos sociais de trocas linguísticas. Aí tem um exemplo que eles dão para ilustrar o que, que quer dizer aí. Então, se eu falo água, o que você pode pensar é, assim, além da questão gente, como é que é o nome? Speech Act, não. Ato de fala. Além da questão do ato de fala, de você Check. gritar. Oi? Tá certo. Speech Act, autos de fala. A questão de você gritar água, não é. O ChatGPT pode ser bom em identificar que é uma exclamação e que água é água, mas não por exemplo, da pessoa comunicar que está com uma sede desesperada, ou que está vindo de um deserto e está ali quase morrendo de desidratação. Então, ele Ou que fala, por tem um exemplo. incêndio, ou que tem um incêndio, ou que tem um Sim, incêndio, você precisa de água. pois Ou é. que você se sujou e quer limpar, sujou né? Sim. Tanta coisa. Ele fala em reconhecer sarcasmo. Ele não é que ele nunca reconhece, mas ele falha muito, e mais do que deveria em reconhecer. E apesar de, no primeiro momento, parecer sair bem em tarefas de teoria da mente, alterações na tarefa derrubam o desempenho. Isso é interessante, porque eu assisti uma palestra de um cara querendo dizer que a teoria da mente tinha emergido de Large Language Models. E porque ele mostrou que tem tarefas de teoria da mente que o Large Language Model não foi exatamente treinado nelas, mas ele consegue se sair bem. Por exemplo, quando você cria uma tarefa que não é uma tarefa nova.
E aí, se você tem uma tarefa que não é tão comum, ou que não existia de teoria da mente, o ChatGPT sai bem, então quer dizer que a teoria da mente emergiu? Aí, na verdade, ele não chega a afirmar, mas ele está tentado a dizer, né, que essa capacidade teria surgido. Mas, no entanto, quando você tem algumas modificações na tarefa, o Large Language Model não consegue sair bem sozinho. Aí eu vou só pedir licença para abrir aqui, porque eu achei que eu ia lembrar de cabeça e não estou lembrando. Porque é o seguinte, um teste clássico de teoria da mente é quando você tem... Ih, caramba. É quando você tem um... Ué, gente. É quando você tem, por exemplo, tem o João, né? E tem o João e o Pedro, e aí a maçã tá em cima da mesa. Você põe a maçã dentro da cesta e o Pedro viu. Aí o Pedro vai embora, o João vai lá e põe a maçã dentro da geladeira. Aí quando o Pedro voltar, onde ele vai procurar a maçã? É, Então, você sair bem teoricamente, você tem que saber que o Pedro vai procurar a maçã na cesta e não na geladeira. Porque você tem que ser capaz de atribuir um estado mental ao Pedro, em que o Pedro não estava presente ali, para não tomar conhecimento de onde estava a maçã. Ah, e aí, por exemplo, uma afirmação ousada de que Large Language Models dominaram tarefas de teoria da mente foi rapidamente refutada, countered, contra-argumentada por uma demonstração de que incluir controles básicos, por exemplo, o personagem Y sendo informado da verdadeira localização do objeto fez com que a performance dos Large Language Models caíssem para níveis baixos, para níveis assim, below chance. Ah, então, esse tipo de modificação prejudica os Large Language Models. Ah, Eu fiquei um pouco em aí, dúvida, fui até entrar na artigo para ver se eles citam, perdão, aí só interromper. assim, só para explicar. Então, a todo momento, eu fiz uma organização um pouco diferente do que está no artigo para poder simplificar. Então, quando é falado dos Large Language Models, eles mostram no que os Large Language Models falharam e que humanos não falhariam ou falhariam menos. Quando é para falar do lado dos humanos, normalmente o que eles olham é a questão da dissociação das redes, da seletividade das redes. Então, olhando para neuroimagem e neuropsicologia, quando tem transtornos, para poder falar sobre esses aspectos nos humanos. Fala, Pedro. Porque eu li recentemente, e muito recentemente, eu acho que foi em maio, 20 de maio, saiu um artigo na Nature, vou até deixar aqui para quem se interessar, que mostrando o contrário, que o ChatGPT 4 tem uma performance absurda em teoria da mente. Eu fui Mas até, eu tem até com os gráficos, assim, no topo igual aos humanos. E Mas muito, ainda tem mais. a questão é quando você faz algumas modificações nessas tarefas. Então, que nem eu falei, e depois eu me lembro de mandar para você, eu tenho que procurar primeiro, a palestra desse cara que falou sobre. Ele é do MIT, ele é de psicologia e é da ciência da computação. E ele mostrou essa performance do surpreendente do ChatGPT, né, em tarefas de teoria da mente. O que eu acho que eles estão querendo mostrar aqui é que às vezes, você fazendo algumas modificações que, de repente, não afetariam tanto as pessoas, mas afetam os large language models. Então, será que eles têm esse domínio da teoria da mente? Uhum. Então, assim, é um ponto aberto, o Pedro. Então, de repente, o GPT-4 já avançou o suficiente para ter. Não sei também se esse artigo, quando ele foi escrito, ele analisou Sarcasmo o é teoria da mente. Deixa eu ver se. Eu acho que tem algumas coisas de sarcasmo também, mas tem, por exemplo, crença falsa, ironia, faux pas, eu esqueci o que é essa aqui. Hinting, strange stories. Então Mas, o ele. Isso é Pedro, uma bateria de testes.
Ah, tá, tudo bem. Bom, Mas não tem assim, aí tem que olhar também as diferenças que eles usam aqui, né, nesse artigo. De É. repente, realmente tem alguma coisa que está desatualizada ou alguma coisa que está indevida, nunca se sabe, né? Enfim, de tem todo que... modo saiu agora, então tem muito o que fazer, tipo, 2 meses, um mês ou dois de diferença. A gente vai ter que ficar calmo em relação a Não, isso, porque um mês ou isso está dois de muito no diferença. Não, início. esse artigo tem... porque tem a diferença entre quando o artigo foi escrito e quando o artigo saiu, né? Ah, Deixa eu qual ver. foi, né? Esse artigo que você está revisando, Ah, ele é de. Ele saiu em junho de 2024, não tem a data de quando ele foi escrito, enviado. Mas esse outro aqui foi recebido em agosto de 2023. Então, por isso podem ter tido contato. Mas não tem. Nenhum dos autores é alguém da linguística, até onde eu estou vendo aqui, que eu mandei para vocês. Enfim, eu não duvido mais de nada. Eu acho. Não, daqui a um tempo eles vão fazer tudo. Isso aí tá. Eu não tô duvidando mais de nada. É, singularidade. o... Aí, no caso dos humanos, o raciocínio formal depende da rede de demandas múltiplas. Então, aqui ele vai mostrar... O que que eles vão mostrando aqui? Que tem uma rede separada da rede da linguagem. Conhecimentos de mundo. Indivíduos com déficits linguísticos ainda preservam a habilidade de raciocinar sobre objetos e eventos apresentados não linguisticamente. Ah, modelagem de situação. Não é feita pela rede de linguagem, mas sim pela chamada rede padrão, Default Network. Aliás, assim, uma coisa que a gente já falou do Default Network antes, mas às vezes eu acho legal a gente revisitar essas discussões, não sei, mas é algo bem particular meu, porque eu acho que a gente olha para a linguagem, ela é seletiva, mas ao mesmo tempo ela faz interface com tanto sistema, né? Que é bom a gente Uhum. conhecer, é bom a gente conhecer eles. Ah, aliás, assim, só falar assim, a questão do raciocínio formal depende da rede de demandas múltiplas. A rede de demandas múltiplas, ela também lida com o que é apresentado linguisticamente, mas não só. É linguístico, é o que é apresentado linguisticamente, não linguisticamente. Também tem a questão é, da rede linguística, que é seletiva para a linguagem, não lidar com o raciocínio formal. E o raciocínio social, feito na rede da teoria da mente, engajada mais fortemente durante compreensão linguística não literal, como sarcasmo e implicatura conversacional. Ah, Léo, voltando rapidinho. Já que você falou que o seu objetivo era discussão, então, com certeza. porque eu tô adorando essa apresentação, então assim, eu Eu quero também. muito, né? Eu adoro. Nesse item do conhecimento de mundo, que está falando indivíduos com déficits linguísticos ainda preservam a habilidade de raciocinar sobre objetos e eventos apresentados não linguisticamente. Como que seria essa apresentação? Você ou alguém consegue dar um exemplo que eu acho que facilitaria para eu entender? Deixa eu dar uma olhada aqui no texto, se tem quais são os exemplos. Ah, filme, um filme sem, sem Tipo linguagem, Charlie Chaplin. tipo Chaplin. Tá. Não, já resolveu já, Léo. Ah, Eu tudo só bem. queria um exemplo para visualizar. Ah, aí aqui seria a rede de demandas múltiplas, que que tem nos dois hemisférios. Ah, e aqui seria o default network. Se eu não me engano, o professor, aí a teoria da mente, ela também está aqui, tá por aqui, não tá? Mas é entrado, é lá para dentro. É lá para dentro. É na junção temporo-parietal, né? Isso. Tá. Subcortical. E esse medial prefrontal cortex, se eu não me engano, também tem a ver com o córtex orbitofrontal, né? Que é uma estrutura medial. Uhum. Ah, então, aí eles finalizam a linha de chegada deles, de certa forma, para ver que é um artigo que quis fazer uma dissociação entre competência linguística formal e funcional
também quis falar sobre questões de aprendizagem estatística e conhecimentos que emergem daí, de linguísticos, e também quis falar sobre dar direcionamentos para os language models em si, né? Contribuir para a área para essa área de tecnologia. Então, as falhas do Large Language Models, nessas capacidades, as distinções de redes em humanos, reforçam a dissociação entre linguagem e raciocínio complexo. Os modelos que podem se sair melhor nessas capacidades são aqueles que incluam em sua estrutura outros módulos. Por isso, argumenta-se a favor de arquiteturas modulares. Eu achei engraçado, porque quem estava esperando que uma visão pró-modularidade, inclusive na mente humana, ia vir agora dos Large Language Models, essa discussão. Mas a Chemistry é completamente modularista. Ela é um mini Fodor. É Não, sério. sim, não, eu acredito, Ela mas eu digo, acredita não, mas demais. eu digo, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vê essa discussão sair da onde? Da linguística, da neurociência cognitiva, aí um modelo que criaram para criar um software de linguagem acaba na discussão acerca dele surgindo essa questão, mais um argumento, né? Mais um apontamento, pelo menos, pró-modularidade. Mas o que a gente tem que ficar de boca aberta não é com a Chemistry, é com a Fedorenko, que é aluna amiga do Gibson e aluna do Daniel Everett. Tá? Ela que não acredita, ela que não deveria acreditar nada em modularidade, nada. Mas ela não somente acredita, como, aliás, eu vou fazer isso depois, falar sobre isso depois, a questão da seletividade da rede da língua. Porque, apesar daquele artigo que ela escreveu, esse que a senhora pediu para a gente dar uma olhada, ela também tem um outro artigo em que ela defende ferrenhamente a Mas isso é mais seletividade novo, né? Porque esse é Não, os novíssimo. dois são desse ano. Ah, E assim, na verdade, o que eu entendi, aliás, eu vou chegar lá, deixa eu só finalizar aqui. tá. Ah, os modelos que podem se sair melhor nessas capacidades são aqueles que incluam em sua estrutura outros módulos. Por isso, argumenta-se a favor de arquiteturas modulares. E aí existem dois tipos de modularidade. Uma na arquitetura, é a arquitetural. Então, aquela que você, quando você vai fazer a arquitetura do programa, lá, do modelo, do algoritmo, que seja, você já coloca módulos lá. E tem a emergente, que surgiu, argumentam que surgiu espontaneamente em outros tipos de modelo. Ah, e aí você treinar os modelos nessa direção para a modularidade surgir emergentemente. Ah, então, isso seria importante para que as inteligências artificiais consigam lidar com tarefas mais complexas. Ah, bom, aí finalizando aqui esse texto, alguma pergunta, colocação? Só para dizer Mas, que eu adorei. Eu vou rever a reunião Tá. de hoje várias vezes e reler esses papers também. Olha, você É, fez um negócio muito incrível, viu? Muito difícil isso que você fez. Você apresentou muito bem mesmo. mais uma vez, mas enfim, encerrando aqui já esse artigo. A professora Aniela sugeriu a leitura desse texto aqui para dar um insight no que está por trás do discurso da Fedorenko, que é muito importante, porque muitas vezes não fica transparente para a gente, quando a gente está lendo um artigo, de onde estão vendo determinadas posições. Isso não é acusando alguém de ser imparcial. Na verdade, todos nós, por exemplo, se eu for falar sobre linguagem, vai ter um background meu sobre linguagem, por conta da minha área de estudo. Então, isso é normal, mas enfim. E aí, para a gente ter um pouco mais de clareza de onde where she's come from, a Fedorenko especificamente. Então, esse artigo não é Não, só dela. Oi? Fala. ai, de novo, eu te interrompendo, sem levantar a Não, mão. interrompe. Porque assim, só para a gente pensar na dinâmica, são 5 para as 4. Você ainda, Não, você acha melhor apresentar hoje ou apresentar semana que vem? eu vou apresentar rapidinho aqui, tá? Tá bom. Porque, assim, até porque, que nem eu falei, algumas questões aí de limitação minhas, eu li esse artigo, mas eu não consegui me aprofundar nele da mesma forma que eu me aprofundei no primeiro. Então, eu vou pegar o esqueleto, digamos assim. Ah, que é o seguinte: language is primarily a tool for communication rather than thought.
Então, o debate se dá entre visões de que a linguagem é. Aí eu botei aqui precursora da cognição. Professora, eu entendi, a senhora falou que tem a ver com mais uma questão de dar um boost. Eu tinha entendido na leitura, eu não sei se aí o Pedro pode me corrigir também, que ela estava querendo falar mais, tanto na questão de dar o boost, quanto na questão de realmente ser precursora. Eu não, Não eu é, não acho precursora, porque a palavra precursora indica via antes. Eu acho que é meio que uma maneira de expressar pensamento, mas eu acho que ele não faz esse ponto de que ela veio antes. Tá. Eu digo assim, bom, eu depois, de qualquer forma, depois eu corrijo isso aqui. Mas de que a linguagem então, você tem a hipótese Language for Thought, então, no caso, como a professora Nela explicou, com relação à linguagem ajudar a organizar essa cognição complexa que a gente tem, e a linguagem surge de que a linguagem surge para a comunicação. Então, Language for Communication Hypothesis. Ah, e aí, então, assim, só um ponto. Porque ela toca nessa discussão também na evolução da linguagem. eu já sei por que você achou Então, isso. Porque você pegou o Language for Thought e você pensou na coisa do inglês que fala que isso é um momento de você pensar. Foi isso que você pensou? No, não foi isso não. Mas não? não. Mas enfim, Então, Language for Thought é isso. É a linguagem ajudando o pensamento. Né? ok. E Language for Communication é a linguagem ajudando a comunicação. Só que eu acho que aqui ela não quer dizer nem só comunicação. Me dá a impressão, aí eu vou falar com um pouco mais e aí o Pedro pode me corrigir também, que o Pedro também leu esse artigo. De que me parece que ela está dizendo que a linguagem, a comunicação, é o que give rise to the language. Não é isso? É a proposta, acho que a proposta em parte a Toma proposta zelo! Toma que é zelo! para transmissão cultural. Sim, de transmissão de conhecimento. E que é essa necessidade que para essa finalidade que surge a linguagem e ela também restringe a linguagem. Restringe, assim, ela põe restrições na estrutura da linguagem. Mas ela Então, diz que, quer dizer, o Tomazelo fala que, por exemplo, os pronomes que são aprendidos primeiro vêm através da comunicação. Você aponta e você consegue ali o eu, tu, ele, nós, vós, eles ali, entendeu? O bebê aponta e consegue essa triangulação do espaço. ela fala Então, da questão do. Ela não fala, eu acho que não é do Tomasello que ela dá exemplo, mas ela fala essa questão de apontamento. isso, isso. A Deixis vem primeiro, né? E ela vem, e aí, baseada nessa necessidade da comunicação, quanto mais você se comunica, mais você tem interesse em melhorar isso, é que a linguagem vai surgindo. Isso aqui é a hipótese deles. Sim. Então, é igualzinho a mesma coisa em relação ao pensamento e em relação à comunicação. O teu objetivo de vida é se comunicar, porque se você não se comunicar primeiro com a sua mãe, você não vive, porque o bebê tem uma neotenia enorme, o bebê, entendeu? É uma coisa toda que vem dessa visão de que a gente passa por uma evolução arrastada, né? Então é isso. E o que o gerativismo fala é que a diferença que a gente começou a não listar palavras e começou a organizar elas de forma hierárquica é porque isso fazia com que o nosso pensamento, a nossa compreensão do que a gente é, do que a gente é, por exemplo, o animal, será que o animal tem uma compreensão do que ele é? Talvez seja quase impossível sem linguagem que ele consiga chegar, entendeu? Porque ele não concatena, né? Essa coisa de você poder pensar sobre o teu pensar, né? Elas são muito parecidas, só que uma cai para a comunicação e a outra cai para a linguagem. E Isso. eu vou interromper o Léo, que eu acho que não sei se ele ia comentar agora, mas é o que eu estava falando para ele ontem. Porque, por exemplo, o principal ponto da tese do pessoal que fala da linguagem para o pensamento é de que a linguagem ajuda a gente a construir pensamento recursivo, que é Isso.
pensamento dentro do outro, assim. Mas eles não mencionam isso em nenhum momento do artigo. Eles falam de outros tipos de pensamento que todo mundo, até onde eu lembro, muita gente já tinha diferenciado. Por exemplo, aquelas questões de síndrome de Williams, o Uhum. pessoal Savan, né? Então, essas Isso coisas mesmo. já diferenciaram. Não é que a linguagem se relaciona com esse tipo de pensamento, mas que ela permite esse pensamento que se encaixa dentro do outro. Isso eu achei muito estranho quando eles mencionam, eles fazem um artigo com um título assim muito extravagante. Aí quando você vai ler, não tem uma crítica ao ponto principal, sabe? Apesar O, dele ser interessante. Eu vou dizer, eu acho que tem. Bom, vamos lá, vamos lá. assim, eu vou terminar, é só Eu um levo a slide, tá, entender. gente? Aí eu já me comprometo a próxima apresentação que eu vou fazer, eu vou apresentar esse artigo aqui em detalhes, contrastando com o outro artigo que eu vou mostrar só o título. Porque me parece que ela publicou meio que não sei se de propósito, mas dois artigos com duas visões sobre linguagem, porque ela realmente está querendo fazer essa dissociação de competência funcional e competência formal. E a linguagem para a comunicação como é o aspecto mais funcional, e a linguagem é formal para mostrar, não, olha só, eu defendo que a linguagem vem da comunicação, que ela tem um aspecto funcional, mas que o aspecto formal ele é abstrato, sim, e ele é seletivo na rede linguística, na rede cerebral, sim. É, então, eu me comprometo a apresentar contrastando esses dois textos. Mas, enfim, autores mostram dissociação entre redes cerebrais para o pensamento e redes para a linguagem, o que já estava presente no artigo que a gente falou hoje, através de estudos de neuroimagem e de neuropsicologia, transtornos. O argumento é levantado de que a linguagem se molda na espécie pelas expressões comunicativas. Então, por Isso. exemplo, a sintaxe ela atender às dependências locais por uma questão mesmo de, na comunicação, você ter essa necessidade de, na situação, ser algo mais local. E fala, por exemplo, a questão da ordem objeto, verbo, sujeito, que às vezes, quando você vai descrever uma situação, você vai apontar, normalmente você aponta primeiro o objeto e depois o sujeito para você explicar. E que você só faz o sujeito, verbo, objeto quando é o sujeito objeto, quer dizer, né, no apontamento, de quando já é algo de esclarecimento. É algo assim, desculpa, agora não. Isso está explicado no artigo, lá no artigo. O, no entanto, não é argumentado que a linguagem seja comunicação, mantendo-se uma perspectiva formal e que separa seus aspectos formais e funcionais. Ah, o... eu vou mostrar só o título do outro artigo, só para vocês verem que eu não estou inventando história para salvar a imagem da Fedorenko, tá? Mas, enfim, aí só aqui encerrando os slides, que essas são as referências, aí eu vou mostrar aqui que está aberto aqui ah, o, aqui, nesse artigo aqui, ela fala sobre a rede da linguagem, e, ó, como ela discute, ela armazena conhecimento linguístico e suporta computações linguísticas nucleares. Vocês estão vendo, né? O PDF. Então, assim, isso aqui preserva aquela noção que a gente trabalha da linguagem. Ainda que, né, em outros aspectos, ela esteja levantando aí contrapontos àquilo que a gente tradicionalmente discute aqui. E também, eu não sei se vocês repararam, mas se falou bastante, bem pouco de aquisição. Que eu acho que é um ponto que... porque se falou muito de várias coisas, então realmente você tem uma hora que tem que fazer um recorte. Mas, assim, eu acho que, de repente, nessa discussão toda que a gente fez aqui, um ponto para a gente avançar mais, realmente, é a gente falar da aquisição da linguagem. Falar Sim. da. Aquisição. Aham. Agora, por exemplo, eu ainda acho que ela não. É porque, assim, desde que quando eu comecei a ler a Fedorenko. Fala. Não, eu ia dizer que eu comecei achando que ela era gerativista.